com nosso trabalho, nossas preces, parar esta correria, todas as preocupações, unir nossos corações, nossas mentes, em prol daqueles que necessitam, em prol de nós mesmos, para que a Terra possa, neste momento, mudar sua vibração, passar por esta pandemia de uma forma mais forte, se reerguer, que haja realmente uma mudança de energia pessoal, que as pessoas comecem a orar mais, a se voltar tanto para Deus. Quantas mensagens de oração, de permanência na vibração mais alta foram solicitadas, que continuemos nosso caminho, que possamos, mesmo que distantes, vibrar uma energia mais forte no amor do Cristo, nos ensinamentos que Ele nos deixou, nesta doutrina maravilhosa. Sendo assim, agradecida verdadeiramente de coração pela oportunidade de continuar este trabalho, sem perder o norte, sem continuar, se pudermos sempre continuar estudando e aprendendo e aprimorando nossos sentimentos, as nossas vibrações, a gente pede mais uma vez licença para dar por abertos os nossos trabalhos e que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Luciano, eu vou abrir o seu microfone, você já abriu, Já. Se você quiser compartilhar a tela, você pode compartilhar, a gente já está gravando, fica à vontade. Ok, tá bom. Então deixa eu só mudar aqui e jogar isso para cá. Bem, boa noite a todos vocês. É uma boa surpresa saber que o grupo ainda permanece virtualmente. Eu fiquei sabendo disso, acho que na semana passada, quando o Macário comentou comigo. Vou participar agora. E hoje, na escala de apresentação, seria eu a pessoa a apresentar para o nosso grupo. E a apresentação é sobre o capítulo 26, não pôr a candeia debaixo do alqueire, e dos itens 13 a 16, que fala sobre a coragem da fé. E como suporte a gente tem a fonte viva, o item 147, refugia-te em paz. Fazendo um comentário sobre esse item do fonte viva, quando nós lemos Emmanuel, a gente sabe que Emmanuel ele tem um conteúdo muito rico, mas a forma, infelizmente, para os dias de hoje é bastante difícil de entender. É uma linguagem bastante rebuscada. E eu acho que de todos os textos que eu li do Emmanuel até hoje, esse foi o texto mais simples no sentido da semântica, simples no sentido de passar a mensagem. É muito fácil entender o que ele quer passar sem que a gente volte várias e várias vezes estudando o texto, como é de praxe nos estudos de Emmanuel. Então, ele começa aqui falando sobre o nosso mundo hoje, que a gente está em estradas e que as estradas são cheias de pessoas que vão e vêm, e todas elas, todos nós, melhor dizendo, nós estamos sempre focados no nosso interesse, sempre focados em nós. Nós somos em 7 bilhões de pessoas, mais ou menos, no planeta, e a grande maioria nós estamos internalizados em nós mesmos, nós estamos preocupados com o agora, o momento em curtíssimo prazo, curto prazo, e sempre pensando na matéria, pensando nesta foto aqui, se nós vamos chegar atrasado ou não no nosso destino, o que vai acontecer, o que eu vou fazer depois que eu sair desse destino, o que eu vou fazer no final de semana. Então a gente sempre tem a ideia muito centrada no eu, muito em nós. E as pessoas, Emmanuel fala que elas vão famintas de ouro, só que elas voltam carregadas de desilusões. As pessoas vão sedentas de emoções e elas acabam voltando com tédio. Então é o materialismo pelo materialismo. E hoje em dia nós temos aqui, completar o slide, nunca houve um mundo com tantos templos. E, paradoxalmente, nós jamais tivemos tanto desencanto nas almas.
Logicamente, comparando os dias de hoje com 2000 anos atrás, nós temos muita liberdade religiosa, nós temos liberdade de opinião, nós temos liberdade de culto, e ao longo dos séculos foram surgindo muitas religiões, cada uma delas pregando a sua verdade, a grande parte se afastando dos princípios deixados por Jesus, muitas também não acreditando em Jesus e nem nos seus ensinamentos. E, infelizmente, nas últimas décadas, principalmente, nós temos o que Jesus nos alertou dos falsos profetas. Os falsos profetas que, em seu nome, estão buscando nada mais do que a riqueza e o poder sobre as pessoas menos informadas. Um outro paradoxo é sobre o mundo que nós vivemos hoje de tecnologia. Nós nunca estivemos tão próximos, nós nunca tivemos uma tecnologia tão avançada que encurta caminhos, e ao mesmo tempo nós jamais estivemos tão distantes. A tecnologia, ela nós chegamos no ponto de tecnologia que nós estamos pela inteligência do homem, porque nós seguimos a lei do progresso e nós vamos desenvolvendo. A tecnologia, ela não é nem boa nem ruim. O que se faz da tecnologia, o uso que nós fazemos, já que temos o nosso livre-arbítrio, é que pode tornar a ação boa ou ruim. E esse slide é uma coisa muito peculiar, que eu acho que todos nós já vivenciamos, e inclusive vivenciamos até, às vezes, dentro de casa. Às vezes nós estamos em casa, 4 pessoas, 5 pessoas, cada uma na sua tela, cada um chateando, mandando mensagem para um outro grupo. Então nós temos, vamos pegar, os nossos filhos, ou mesmo nós mesmos, em vez de conversarmos entre nós ficamos no celular, nós ficamos mandando mensagens e mandando mensagens para os amigos. E uma coisa que às vezes acontece, e isso já aconteceu comigo, quando eu estou reunido com esses amigos, em vez da conversa fluir na sua grande parte do encontro, as pessoas continuam no celular falando, às vezes até mesmo com a família, que enquanto eles estavam com a família, eles estavam falando com o celular. Falando com os amigos através do celular. Então, nós estamos praticamente de corpo presente em muitos desses eventos. Nós não estamos de corpo e alma vivenciando aquele momento. Isso é coisa da tecnologia? Sim, a tecnologia permite isso, mas é o uso que nós estamos fazendo disso, esse distanciamento que nós temos, e cada vez mais próximos, mas cada vez mais distantes no mundo de hoje, nesse mundo de provas e expiações que nós vivemos. E no nosso mundo, hoje em dia, desenvolveram-se ao longo dos séculos muitas teorias sociais, mas nunca houve tanta discórdia. Esse slide aqui mostra perfeitamente 2 pontos de vista de um mesmo objeto. O objeto é o mesmo, só que dependendo da visão que se tem, ele pode ser um 6 ou pode ser um 9. A discussão é muito boa, ela é muito... ela gera também um progresso, mas infelizmente a discórdia, às vezes, se acaba discutindo tão apaixonadamente, tão acaloradamente sobre um determinado assunto, que o assunto fica em segundo plano e o que vale é tentar impor a sua visão. Esse é o grande problema da discórdia. Eu quero passar aqui um ensinamento deixado por Jesus, que ele fala: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. Vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que é que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então, já na antiguidade e em muitos desses cultos, como eu falei, é alguma coisa de orgulho e de vaidade, é da boca para fora. Quando nós queremos falar com o Pai, nós não precisamos de nenhum intermediário, nós devemos abrir o coração, nós devemos nos fechar
nos fechar em nós, no nosso coração, abrir o coração para Deus e falar com Deus e falar com Jesus, e certamente Ele vai ouvir, não da boca, mas do nosso coração. E Emmanuel, ele faz menção exatamente a isso. Estava assistindo a Bela e a Fera. Oi, perdão? Tá, não, ele faz menção exatamente a isso, que ele nos recomenda: penetra no santuário dentro de ti mesmo, porque somente aí encontrará as verdadeiras noções da paz e da justiça. É religarmos a Deus, é estarmos com o coração aquietado, com a mente no que nós queremos para falar com Deus. Falando um pouco sobre a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem de Lucas que Jesus nos fala: qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Quando nós lemos isso, parece um pouco de, não vou dizer mesquinharia, mas é algo muito estranho Jesus colocar um condicionamento: se você não fizer isso, eu vou fazer, se você fizer tal coisa, eu vou fazer tal coisa em represália. Mas o que quer dizer, na verdade, é isso: aqueles de nós que tivermos receio de nos confessarmos como discípulos de Jesus, como discípulos da verdade, as verdades universais que Ele nos deixou, nós não somos dignos de ser admitidos no mundo da verdade. Aqui, e quando isso acontece, nós perdemos o benefício da fé, porque é uma fé egoísta para nós mesmos, é uma fé guardada para si próprio, ocultando que isso possa prejudicar os interesses no mundo material. Só que aqueles que expressarem a sua verdadeira fé ganharão os benefícios ganharão os benefícios no mundo espiritual, que está muito acima do nosso mundo material. E nós, espíritas, também devemos receber essas palavras como ensinamento. Não é porque nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, não é porque nós frequentamos o nosso centro que nós somos santos. Nós apenas tivemos a oportunidade de conhecer determinadas verdades. E esta verdade, ela se abre no nosso coração, em alguns um pouco menos, em alguns um pouco mais, mas a verdade, ela começa a aflorar e depende apenas de nós. Como Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. Depende apenas de nós e das nossas ações o benefício ou o malefício que nós vamos conseguir no futuro. Por isso é que eu sempre coloco nas apresentações: a semeadura, ela é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Vamos semear boas sementes para que tenhamos uma boa colheita. Então, o que eu queria passar no dia de hoje, de forma bastante resumida, é isso. Muito obrigado, obrigado a vocês. E como eu tenho ainda mais 1 minuto e meio, eu gostaria de encerrar isso com uma pequena prece que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 31, é a prece de submissão e resignação, agradecendo a espiritualidade por essa oportunidade que nós temos de, mesmo estando fechados em casa, podermos nos comunicar usando a tecnologia para o bem. Meu Deus, és soberanamente justo. Todo sofrimento nesse mundo há, pois, de ter a sua causa e a sua utilidade. Aceitamos a aflição que estamos experimentando como expiação de nossas faltas passadas e como prova para o nosso futuro. Bons espíritos que nos protegei, dai-nos forças para suportá-la sem lamentos. Fazei que esta aflição nos seja um aviso salutar, que nos acrescenta a experiência, que abata em nós o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e contribua assim para o nosso adiantamento. Então, com isso eu encerro a minha apresentação. Como esse é um grupo mais restrito, eu vou compartilhar essa apresentação com vocês. Quando eu fiz, eu geralmente deixo ela hospedada na nuvem, caso alguém queira baixar, mas eu vou acabar mandando aqui no grupo para vocês. E aqueles que quiserem também fazer o download, eu vou deixar o link aqui descrito, para fazer o download diretamente da fonte. Obrigado. Obrigada, Luciano. Eu vou abrir aqui o microfone de todo mundo. Onde que é? Tá aqui.
Pronto, eu abri. Se alguém quiser falar, fazer alguma pergunta, comentar, tá aberto o microfone. Macário? Dá para ver que você está aí esperando alguém para você falar? Não? Não. Cadê a Luciana? Saiu? Quem? A Luciana já saiu? Não, a Luciana está aqui. Tá aqui. Não, tudo bem, deixo porque as pessoas participem. Uma coisa que eu queria comentar que tem um livro que eu estou lendo, e nem é um livro espírita, mas é um livro que fala sobre o ego, né? E não sobre o ego, chama Um Novo Mundo, e ele passa pelo ego. Ele fala muito sobre consciência e tudo. E aí, como o Luciano estava passando no começo sobre a questão dos templos, ele fala bastante sobre isso. O quanto que todas as religiões, quando são olhadas como normas ou regras ou coisas a seguir, são só palavras, eles são escritas pelo homem. Então, eles têm um viés, né, do pensamento humano, que a gente pode olhar, dependendo da interpretação que se tem, que poderia ser o ego de alguém, que ele dizendo que a religião de um é melhor do que a religião de outro. Por isso que acontecem as guerras, por isso não só entre religiões, mas guerras entre países e tudo. Um quer ser o mais forte, um quer ser o mais certo. Então, o quanto que a gente precisa estar ciente ou consciente de quando o nosso ego está falando mais alto que o nosso ser interior, né? Quando a gente quer se parecer certo, quando a gente quer achar que o outro está errado, mas como o Luciano colocou, é uma questão de perspectiva, e como você discute diferentes perspectivas é baseado no fato. Então, se fosse discutir ali a perspectiva do número 6 e do número 9, poderia dizer, olha, esse é um número que dá dupla interpretação, por causa do formato que ele tem. Então, teria que pegar uma pessoa de um lado, mostrar do outro, para ser baseada no fato, e não falar, não, eu tenho certeza que é 9. Não, eu tenho certeza que é 6. Depende da posição que você está, né? Depende da posição que você está olhando e Quando eu falo, por exemplo, para ele... Dentro de nós, dentro do nosso mundo, a gente usa os nossos valores, cada um foi criado de um jeito, então usam os nossos valores. De repente, pequenos delitos para uma pessoa que foi criado por um pai e uma mãe que eram assaltantes ou que cometiam crimes mais graves, não é tão importante para uma pessoa. Mas para outra pessoa, que os pais sempre foram muito severos, muito corretos, que nunca admitia nenhum erro, é uma coisa muito grave. Então, ao invés de tentar estar certo, a gente realmente olhar para o outro como histórias diferentes e que tem um histórico diferente também para contribuir antes da gente fazer o nosso ego parecer que está certo ou errado. Eu achei bem interessante o que você trouxe no começo, eu queria complementar com isso que eu tenho lido. Tá bom, e só complementando mais uma coisa que eu acabei não comentando, até hoje nunca se matou tanto em nome de Deus, né? Nunca se matou em nome do diabo, sempre se matou em nome de Deus, né? E de Jesus e das crenças. Isso é também outro paradoxo. E aí ele fala justamente isso no livro, como que você quer dizer que a sua certeza vale mais do que a vida de uma pessoa. Então, quanto que é o exacerbado ego de religiões ou de grupos religiosos, e aí seria um ego coletivo, quando com várias pessoas acreditam numa certa coisa, seria chamado de um ego coletivo. Ana e o Luciano, falar que matou em nome de Deus é meio complicado. Não se matou em nome de Deus. Quem matou criou esse Deus. Aliás, tem uma frase do Albert Einstein que diz o seguinte: eu não acredito no Deus criado pelos homens, que os homens criaram. Acredito no Deus que criou os homens. Os homens. Esse Deus que criou os homens não mandou matar. Falando nunca se
tanto, nossa, tivemos as cruzadas, tivemos a Inquisição, tem historiadores que defendem que nós não tivemos só 2 guerras mundiais, tivemos 4 guerras mundiais, incluindo essas cruzadas, a Inquisição, e mataram-se muita gente, não tinha muita comunicação naquela época, mas a carneficina foi grande. E o tema básico que você abordou seria coragem da fé do Evangelho. E complementou muito bem com o texto do Viva. E olha que oportunidade que nós temos agora, nesse momento, de realmente ter coragem ou não ter a vergonha de praticar a fé, de acreditar mesmo, de ter esse norte com Jesus e realmente segui-lo sem medo. E quando fala lá, aquele que se envergonhar de mim, é óbvio que Jesus, ele sabe das nossas limitações, mas como que eu vou querer receber alguma coisa se eu tenho vergonha de aceitar a minha fé, se eu tenho vergonha de admitir que Jesus é meu modelo, é meu guia? E com relação à fé e às religiões, tem até uma provocação não estou conseguindo lembrar o nome dele, e que provocou ao Dalai Lama, quando perguntou para ele qual é a melhor religião. E ele imaginando que ele ia responder que a melhor religião seria o hinduísmo. E ele disse, a melhor religião é aquela que te faz melhor. É aquela que não reduz Deus ao nosso nível. Então, a melhor religião é aquela que faz nós sermos melhores, não importa qual bandeira seja. Isso aí. Eu queria colocar... Isso, pode falar, claro. Referente a esse tema, então, é muito engraçado, né? Porque, como a gente diz, né, que não há coincidência, né? Não existe coincidência nem acaso. Eu estava conversando hoje com meu marido que ele tinha recebido um livrinho da Testemunha de Jeová, que como entender a Bíblia. E eu gosto sempre de ler também, de dar uma olhada para ver as colocações deles, né? E justamente caiu nessa da fé e da oração. E nesse pedaço, nesse trecho que eu li, fala exatamente isso. Quando você quiser orar, tá no livrinho, você não precisa usar palavras lindas, nem bem feitas, não precisa conversar com, eles chamam Jeová, né? Dizendo palavras difíceis. Ore com seu coração, coloque palavras simples, peça o que você precisa, porque Ele sabe exatamente o que você necessita. Se você não receber aquilo que você tanto precisa, Ele sabe o porquê. E só mais tarde você também vai saber o porquê. Ele sabe o que você precisa e Ele vai te ajudar. Aí eu estava comentando com o meu marido que são da mesma forma, né, que nós estudamos aí o Evangelho e essas colocações. E veio justo aí na apresentação, é Marcos, né, falando da fé, de orar, de acreditar que Deus sabe o que nós precisamos. Então, você vê, eu acredito que vai chegar um tempo em que todos nós vamos ter a mesma fé, vamos dizer assim, de acreditar no mesmo Deus, né? Que cada um dá o seu nome, né? Jeová, Alá, mas nós vamos chegar numa convergência, né? E vamos chegar no mesmo caminho, no mesmo Deus. Não importa o caminho que nós vamos tomar. É ter a nossa fé, ter a nossa consistência, nunca desanimar, porque é isso que nos eleva a Deus. Então, vamos orar com palavras simples, chegar e falar para Ele, Senhor, nós estamos numa situação difícil, dê-nos força, né, para a gente continuar
sabedoria para entender o que está se passando e aceitação para que a gente possa permanecer tranquilo nessa nossa jornada. Eu achei que coincidiu muito, né, com Obrigada o que o Marco por ter estava trazido. expondo, né, e com o que eu li, o único trechinho que eu li do livro hoje. Então, é muito bom isso. Obrigada, obrigada. É bom saber que outras religiões pregam o amor, pregam a oração do mesmo jeito, né? Isso é muito bom. Para a gente dar continuidade, a gente agora faz a leitura do Fonte Viva, do item 147. Eu vou compartilhar aqui. Edson, você pode ler para a gente? Claro, Ana. Eu vou compartilhar aqui. Vocês conseguem ver? Estão conseguindo ver? Tá bom, pode ler então. Quer que eu faça zoom? Quer que eu coloque maior ou tá bom? Pode pôr zoom, que eu não enxergo. Ficamos todo mundo aqui assim, ó. É que fica pequeno. Vai, pode ir agora. Melhorou. Aí sim, dá para todo mundo ler. Beleza. Então, é o capítulo 147, né? Refugia-te em paz. Havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Marcos, capítulo 6, versículo 31. O convite do mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda famintas de ouro e voltam carregadas de desilusões. Outras, muitas correm as aventuras sedentas de novidade emocional e regressam com o tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade, e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. A legislação trabalhista vem reduzindo as atividades das mãos. Como nunca, no entanto, em tempo algum surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. Deixa eu mexer aqui, peraí. Opa, mexi demais, peraí. Passou. É que aqui, onde é que tá? Ai, meu Deus, é que meu mouse, gente, eu tô com um problema no meu mouse aqui. Eu acho que eu tô no lugar errado já. Não? Tô. Passou, peraí. Não, qual é o número? É a mais de 5. Não, é o de 7, né? Tá bom, desculpa, gente. Meu mouse tá... Acabou a pilha e eu tô tendo que fazer aqui na mão. Pronto. As máquinas, que a gente tá aqui, né? Vou subir mais um pouquinho. Nunca houve no mundo. Tá aqui, ó. As máquinas. Isso. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras e arrasamento científico. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo por intensificar-lhes as colheitas. Mas, para os olhos que contemplam, a paisagem mundial jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Aprimoraram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Ó meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, em algum pedaço de natureza física, onde repouse do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo.
Vou mexer um pouquinho, peraí. Pode continuar. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração. Sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. Nos princípios fantasísticos, paz e justiça, de amor e felicidade que o plano da carne te impôs. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis. Portanto, não livras dele. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais, a que o Senhor te destinou. Obrigada, Edson. Gente, se alguém quiser, vou parar de compartilhar aqui para vocês verem outras pessoas. Se alguém quiser comentar também, a gente tem comentado, né, Macário, o quanto que esses textos, eles têm conectado com o evangelho que a gente está fazendo. Macário, eu não consigo... tirei você. Como que está conectando com o evangelho da noite? E é bem interessante falar aqui, né, refugia-te no tempo à parte, que é justamente o que a Lúcia trouxe para a gente, da oração, que também trouxe o Luciano, da oração silenciosa, não precisa de muita pompa, de muito lugar bonito para fazer isso. Perfeitamente. Eu vou voltar lá atrás um pouquinho, pouca gente vai saber conhecer essa música, Oração de um Jovem Triste, Antônio Marcos. O pessoal que viveu um tempo bom vai lembrar disso aí. É a letra perfeita, que a gente procura o Cristo, procura a religião no mundo material e realmente terminamos nos frustrando. O texto, óbvio, Manuel, fantástico, vem bem a calhar. Será que nós estamos preparados para toda essa tecnologia e tirar de nós os afazeres materiais? Será que nós estamos preparados para utilizar a nossa mente para outros caminhos, para outros entendimentos? Eu creio que ainda não, porque a gente precisa estar ocupado. O trabalho não é nenhum castigo. A inteligência, são as espiritualidades que nos informam, a inteligência nossa foi desenvolvida através do trabalho, do desenvolvimento, da busca pelo melhor. Então, a gente precisa ainda ocupar esse espaço. Só a título de exemplo, a legislação, às vezes, com boa vontade, com boas ideias, e tentar facilitar a vida das pessoas, termina por esquecer de analisar o outro lado psicológico das pessoas. Por exemplo, o ego da criança e do adolescente impede que as crianças trabalhem. Crianças só podem trabalhar a partir dos 18 anos ou 14 em questão de menores aprendiz. Mas o que foi colocado para essas crianças ocuparem esse tempo ocioso? E a ideia seria ficar o tempo inteiro na escola, mas isso não acontece. E a conclusão é que a gente vê o aumento da violência. Crianças praticando abomináveis, porque não tem uma ocupação útil, não foi utilizada essa energia infantil que tem para outros caminhos. Então, a gente realmente precisa pensar em alternativas, o caminho do meio, como diz Buda, nem tanto lá, nem tanto aqui, mas aos pouquinhos, porque tudo que é imposto de repente, muitas vezes, ou muitas pessoas ainda não estão preparadas para tanto. Obrigada, Macário. Toninho, você quer falar alguma coisa? Você está tentando mexer no telefone aí, eu pensei que você quisesse falar. Tá bom, então. Obrigada, Macário. A gente vai dar continuação. Luciana,
Só o Luciano lá. Luciano quer falar? Eu não tô vendo, eu não vi. Quer? Luciano? Falar? Não, tá Não. quietinho. Então, gratidão, Luciano. Muito obrigado. Nada. A Luciana muito tá mandando, o Luciano tá mandando, já mandou todos os documentos aqui, quem quiser no chat baixar, tanto a apresentação dele quanto os textos de hoje estão aí. E a gente vai dar continuidade, passando para a Gracinha, vai ser a nossa querida Gracinha que vai fazer as vibrações de hoje. Vou tirar você do mudo, tirei. A hora que você quiser começar, pode começar, Gracinha. Tá certo. Então, vamos assim colocar nosso verdadeiro sentimento acima de tudo, que é o nosso amor, nos conectando com a espiritualidade amiga, que com certeza está junto a nós nesse momento do nosso evangelho. E juntamente com eles, elevamos o pensamento a Deus e a Jesus, para que possamos fazer as nossas doações da melhor forma possível, que é o nosso amor, em prol de todos os necessitados. Primeiramente, vamos mentalizar o nosso planeta Terra, esse planeta maravilhoso que Deus colocou nas nossas vidas, para que possamos ter a oportunidade de poder trazer conhecimento, trazer o verdadeiro amor de Jesus Cristo dentro de nós, para melhorar a nossa conduta espiritual. Vibremos pelos países, mentalizando uma grande luz, envolvendo a todos os povos, a todos os países que estão passando por situações delicadas, como nós estamos vendo, encarando nesse momento. Mentalizar uma luz enorme envolvendo todos os povos, para que eles possam se unir com muita fé e amor e vencer as dificuldades nesse momento, principalmente pelo nosso Brasil. Esse Brasil maravilhoso que Deus colocou também em nossas vidas, para poder trabalhar a nossa doutrina espírita em prol de todos os necessitados, através das nossas vibrações, através das nossas orações, para que Ele possa manter em equilíbrio, paz, amor, que todos os povos, Senhor Jesus, possa ter fé, coragem e vencer esse medo que está assombrando a todos nesse momento. Vibremos também pelos hospitais, por aqueles doentes que ali estão em desespero, por todos aqueles que estão ali em suas voltas, dando toda a assessoria possível para que eles possam melhorar as suas condições de vida, que eles sejam corajosos, que eles tenham fé, que eles acreditem que eles estão no lugar apropriado para a sua melhora física, e também oremos pelo lado deles espirituais. Vibremos também, Senhor, pelos jovens que trabalham, que estudam, e principalmente pelos jovens marginalizados. Vibremos pelos idosos que se encontram em casa de repouso, em asilo, em seus lares, se sentindo rejeitados pelos seus familiares. Que as nossas vibrações de amor possam envolver esses irmãozinhos em muito carinho, fortalecendo na paz e no amor. Vibremos pelas crianças, nossas crianças, que vai representar o futuro do nosso país. Que as mãos abnegadas possam conduzir essas crianças para um futuro melhor. Vibremos também pelos lares em desarmonia, para que haja paz, compreensão, luz entre eles. Vibremos também pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos e pelos nossos inimigos. Vibremos, Senhor Jesus, pela paz e união de todas as religiões, de todas as casas espíritas. Vibremos pelos nossos parentes que se encontram distante de nós, rogando a Jesus que leve a paz e a bênção a todos eles. Vibremos também, Senhor, pelos irmãos que se encontram depressivos nesse momento, que com o auxílio da espiritualidade, esses irmãos possam renovar seu momento de vida para um amanhecer melhor. Vibremos também por todos os irmãos que se encontram desempregados nesse momento. Imaginemos o desespero desses irmãos por não ter o que dar, o que comer para seus filhos, para manter a sua família.
Vibremos para que eles consigam, Senhor, pela melhora do nosso país, conseguir novamente uma oportunidade de trabalho. Vibremos também por todos os trabalhadores da Casa João Batista, nosso centro espírita, nossa casa onde nos traz todo o auxílio espiritual que necessitamos quando ali estamos. Vibremos por todos os trabalhadores, por todos que são assistidos naquela casa, que eles sejam amparados de luz e de amor. Por todos os amigos nossos que nesse momento estão envolvidos na mesma sintonia, nessa sintonia de amor, de luz, de paz, para que tenhamos, Senhor, serenidade dentro do nosso coração, para poder trabalhar melhor as nossas atitudes e poder estar melhorando, dando o nosso exemplo àqueles que conosco convivem, àqueles que nós encontramos no nosso dia a dia. Vibremos pelo nosso lar, rogando a vós, Senhor Jesus, que nos abençoe e nos ampare, hoje e sempre. Que possamos sermos bons cristãos, colocando os seus ensinamentos em prática e procurando melhorar a nossa conduta no nosso dia a dia. E assim, nós vamos vibrar por todos aqueles que não tiveram a mesma oportunidade que estamos tendo nesse momento, ouvindo a explanação do Evangelho de Jesus, que traz para nós tanto amparo, tanta clareza, traz para nós sabedoria, para que possamos lidar com as nossas dificuldades. Que todos nesse momento, Senhor, recebam a tua luz, o teu amor, nossos irmãos desencarnados, que possam ser amparados de luz e de amor, nossos entes queridos, nossos familiares que partiram, deixaram tantas saudades, mas que recebam todo o nosso amor e toda a nossa gratidão. Que a paz, o amor de Jesus possa envolver todos os corações nesse momento, trazendo a todos nós a fé, a coragem, o amor e a resignação. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos passar agora para o encerramento, a prece final com a Marilu. Já abri seu microfone, Marilu. Pai misericordioso, Jesus, amado Mestre, agradecidos que estamos nessa noite, através desse grande aprendizado do nosso Evangelho, desse momento de renovação espiritual que estamos passando. Vamos continuar firmes no propósito dessa evolução que é proposto a todos nós. Que possamos, nesse momento, termos força, aumentar a nossa fé, a nossa confiança de que tudo está certo, não há nada de errado. E que possamos nos modificar os nossos pensamentos, os nossos atos, e dedicar-nos mais à oração, que é o remédio salutar para a nossa alma, para o nosso espírito, e que possamos seguir em frente, sempre olhando o próximo como a nós mesmos, ajudando, fazendo a caridade, ouvindo, dando força àquele que está ao nosso lado e que é incapaz de entender esse momento. Que possamos ser sempre fiéis a esses ensinamentos maravilhosos, vivenciar e aplicá-los, para que possamos dar o nosso melhor sempre e evoluirmos nesse caminho de luz. Agradecemos por essa noite, por todos nós, amigos e irmãos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai, Senhor. Que a vossa bondade se estenda sobre todos que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem
esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra e deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia e o vosso grande amor. Pai, dá-nos forças de alcançar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a tua divina e santíssima imagem. Que assim seja, em nome de Deus e Jesus. Bem, pessoal, vou abrir aqui o microfone de todo mundo. A gente está encerrado por hoje. Agradeço a presença. Tivemos aqui 25 pessoas conectadas. Vou colocar lá no YouTube. Depois, se vocês quiserem passar o link para outras pessoas que não puderam estar aqui agora ver, vai estar liberado para vocês verem daqui a pouquinho, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa, algum recado? Parabéns para o Nino, para a Aurora, que Deus abençoe eles, dá muita luz, para a Mônica, fez aniversário também. Todos sejam vários aniversariantes. Nosso abraço virtual para vocês. Todos nós. Gente, beijo. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Tchau, boa semana. Tchau, boa semana. Tchau, Toninho. Pode dar tchau, Toninho. Tchau, Meire. Tchau, Meire. Cadê a Meire? Tá aqui, ó. Beijo. Tchau, Beijo. Tudo de bom. Tchau, Lizinha. Saudade de você. Tchau, Vinícius. Oi, Toninho. Tchau. Tchau. Tchau, Tânio Carlos. Tchau, Edson. A gente fica com Deus.